Graças a Deus. Querido amigo Jesus, como te agradecemos, Senhor, mais uma noite na tua casa. Como te agradecemos esses momentos de harmonia, esses momentos de paz, esses momentos em que nós, encarnados e desencarnados, aqui chegam em busca de um lenitivo, em busca de um ensinamento, em busca de um conforto. Obrigada, Senhor. Obrigada pela página a nos alertar para a vida, para o movimento da vida, para a frente, para o alto. Obrigada, Senhor, por esses momentos. E te rogamos por aqueles que nesses instantes sentem fome, frio, sofrem, choram. Que tu, Jesus querido, teus bons companheiros da espiritualidade, possam estar envolvendo esses companheiros, possam estar levando o lenitivo, a tua luz, Jesus, até mesmo para aqueles que nem te conhecem, mas que a tua paz possa estar invadindo e despertando corações, sentimentos. Ontem comemoramos o teu aniversário e ainda nos sentimos assim, envolvidos pelo sentimento de fraternidade, de amor, e que tu possas, Senhor, envolver a toda essa humanidade. Que Deus, este Pai de infinito amor, possa estar envolvendo e fortalecendo na fé, no otimismo e na esperança todos nós, cada um que sofre, cada um que passa por obstáculos na sua caminhada. Mas temos a certeza que tu estás ali, Jesus, orientando, que Deus está no comando de tudo, no comando das nossas vidas. E é assim, Senhor, com esta certeza que tu estás entre nós. E é em teu nome, em nome dos nossos guias e protetores, dos coordenadores espirituais desta reunião, mas acima de tudo em nome de Deus, é que estamos dando por início as reflexões da noite de hoje. E que a nossa companheira Amália possa estar sendo intuída pelos bons amigos espirituais, para que traga para todos nós o que precisamos ouvir, o que precisamos sentir, que a nossa companheira possa estar sendo envolvida. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, amigos. Que Deus nos abençoe. Jesus, nosso amigo maior, condutor de nossas vidas, possa nos envolver a todos nesse momento em que estamos aqui juntos, a convite dos nossos guias espirituais, para mais uma vez nós refletirmos sobre a vida, sobre a ação da espiritualidade sobre nós, né? Todos sabemos que Deus conduz
Deus nos criou, Jesus conduz nossa vida, mas é preciso que nós façamos a nossa parte, né? Então, nós temos para a noite de hoje uma reflexão do livro Fonte Viva, a oração do justo, que no Leon Denis, nós fazemos parte do Centro Espírita Leon Denis. Então, nesse mês de dezembro, nós estudamos algumas páginas sobre Jesus, né? E todos nós conhecemos o Espírito Emmanuel, que consideramos o maior evangelizador, para mim, do mundo até. Né? E tanta dedicação que esse Espírito continua tendo, que é um trabalhador fiel a Jesus e presente, até mesmo porque ele esteve com Jesus e ele recebeu de Jesus ao longo desses 15 séculos, né, nas suas encarnações e reencarnações, essa tarefa abençoada, ou seja, essa conscientização que ele teve de ajudar Jesus, né, na condução da humanidade, na elevação da humanidade. Nós temos certeza que Jesus é o Salvador da humanidade? Isso está resolvido dentro de nós? Nós temos certeza de Deus na nossa vida? A doutrina espírita é esta doutrina de reflexão, de fé raciocinada. Como diz o Evangelho, Deus quer que o amemos, mas Ele quer que nós saibamos por quê. Não mais aquela ideia de porque é Deus eu tenho que aceitar e eu tenho que acreditar. Não, Ele não criou a gente para sermos, aceitarmos as coisas porque estão dizendo, estão falando, mas porque Ele nos deu potencialidade, capacidade de construirmos planeta. Então, como é que nós vamos continuar a viver a vida assim como o joguete da vida? O nosso querido Dr. Herman, ele, nas várias mensagens que ele deu através do Altivo, e continua na nossa reunião pública, quem conhece o Leon Denis, no final da reunião de quarta-feira e de sábado, nós recebemos a mensagem do plano espiritual, que vem, assim como trazendo a visão da espiritualidade com relação ao estudo da noite, né? E Dr. Herman, numa dessas mensagens, Dr. Herman colocou para nós, e isso está no livro, nós reunimos essas mensagens e, como temos editora, foram publicadas vários livros, né, dos espíritos que se comunicam no Leon Denis. E numa das mensagens do nosso querido Dr. Herman, ele afirma para nós que o homem, o ser humano, por viver a vida sem ter noção de que ele é o condutor dos seus destinos, os homens têm vivido a vida ao sabor das circunstâncias. Né? Vamos colocar, por exemplo, essa questão que nós estamos vivendo agora, nesse momento no Rio de Janeiro. Calor intenso. Calor intenso. O que estamos fazendo? Né? Na lição que nós trouxemos, diz aqui Emmanuel para nós, a oração do justo, ele vai comentar uma frase de Tiago que diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Né? Então veja só, nós até nos nossos momentos de aflição, vamos usar bem esse momento agora que estamos vivendo, essa situação de calor intenso, porque infelizmente nós só ouvimos reclamações, lamentações. E essa é uma das causas
que Dr. Erma coloca que dentro do sabor das circunstâncias, o homem tem vivido muito de reclamações, de lamentações. E que, com esta atitude, nós impedimos a ação da espiritualidade em nos auxiliar. O que faz um justo para que a sua oração surta esse efeito, né? Que nós até temos assim, né? Reza para mim que a tua reza é forte, não tem? Reza para mim que a tua reza é forte. Como se nós não tivéssemos capacidade para isso. Né? Não é que não tenhamos, é que não acreditamos em nós e não procuramos desenvolver esse potencial que o justo, nós vamos falar do justo, quem é o justo, né? Que o justo fez. Por exemplo, nessa questão que o nosso querido doutor Erma nos ensinou. Né? Ele diz assim, que o homem tem vivido ao sabor das várias circunstâncias. Por exemplo, ele vive a vida, né? Quer viver, quer ter sucesso na vida, vamos falando aqui das minhas palavras, sem considerar a vida moral. Né? E nós, veja bem, diariamente nós temos preocupações. Que Emmanuel até vai desenvolvendo aqui a ideia da oração do justo, né? É aquele que vai orar e vai receber a resposta, vai ter o efeito a oração nele. Ele mostra que, considerando as ondas do desejo, porque nós, querendo ou não querendo, todo dia nós buscamos algo, alguma coisa na nossa vida. Né? E vivendo a vida, como o doutor Erma está mostrando, ao sabor das circunstâncias, a maioria de nós não se preocupa. Isso é assim, a maioria mesmo. Por exemplo, quando a gente acorda, o que a gente pensa quando acorda? A gente pensa que é um espírito que, como diz o Evangelho, a primeira atitude nossa ao acordar no corpo, nós espíritos, quando voltamos no mundo espiritual, nós espíritas sabemos disso, né? Então, quando que o espírito, quem dorme é o corpo, o espírito vai para o plano espiritual, né? Aí, o que ele vai fazer dentro do que ele construiu para ele mesmo, né? Mas, para que nós possamos ter uma noção de vida e nos conduzir com esse desejo da vida, essa necessidade da busca natural das coisas para a vida, a maioria de nós vive focado somente nas necessidades materiais da vida. E isto não está, e isto é justo, porque diz Emmanuel aqui para nós, que nós buscamos essas necessidades. No processo, né, da vida, o homem busca essas necessidades, atender essas necessidades. E dentro da vida material, geralmente a gente se esquece que é um espírito, que é um ser imortal e que precisa trabalhar os dois planos da vida. Né? E Emmanuel vai mostrando que a oração do justo, ela tem esse efeito exatamente porque ele preparou para isso acontecer. É o que nós não fazemos. Lembramos até uma afirmativa do próprio Jesus. Tudo que pedis na prece, obtereis. Tudo que pedis na prece, obtereis. E nós sabemos, até ouvimos de muita gente, eu estou cansado de rezar, tudo que eu rezo, Deus não me ouve. Né? Então, são as situações que a doutrina espírita, ou vamos dizer, o próprio Jesus, através da doutrina espírita, nos convida a refletir para termos
a noção de que Deus não nos abandona. Deus nos criou com um objetivo, de sermos felizes. Mas essa felicidade, ela tem que ser construída por nós. E o que um homem justo tem que ele consegue fazer com que a sua prece tenha esse efeito? A visão que nós temos do homem justo é aquele que cumpre o seu dever, principalmente da vida moral. O próprio Evangelho, no capítulo 17, tem 7, tem aquela belíssima lição do Espírito Lázaro, que é a lição do dever, o cumprimento do dever. Então ele fala, que existe o dever da vida material e existe o dever da vida moral. No dever da vida moral, que é o que a doutrina espírita nos conclama, que é o que também a espiritualidade está nos convidando a refletir, é que precisamos, vamos dizer, somar na nossa vida, colocar na nossa vida. E uma delas é essa questão de como eu conduzo a minha vida. O que é que eu faço diariamente, como diz Antônio de Aquino também, um outro espírito que nos orienta muito, cada dia a gente pode fazer alguma coisa, construir alguma coisa. É necessário essa conscientização de como é que eu estou conduzindo a minha vida. Porque não adianta reclamar de que Deus não nos atende, reclamar de que a vida está assim, está assado, de que o calor está intenso, de que todas essas reclamações, que de uma certa forma nós impedimos, como disse o Dr. Herman, a ação da espiritualidade em nos auxiliar. E por que a gente impede? Vamos ver. A oração do justo, como Emmanuel vai colocando aqui para a gente, ela tem efeito porque ele tem o seu pensamento, o direcionamento desse desejo natural, que existe em todo ser vivente, existe o desejo natural da busca de alguma coisa em sua vida. Ele coloca até o verme da terra, a loba acariciando seus filhos, o homem primitivo. Então, todos nós buscamos alguma coisa. Agora, como focamos esse desejo? Em que direção damos esse desejo? Se nós só pensamos em vida material, se vivemos quase que as 24 horas preocupados somente o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, uma situação muito comum, que se não vigiarmos, a gente mergulha, Por exemplo, se estamos amargurados com alguém, se estamos com raiva de alguém, se estamos com ciúme de alguém, se estamos aborrecidos com alguém, a gente foca o pensamento da gente nessa situação. E aí vem a doutrina espírita mostrar para nós, e aí vamos colocar tudo isso, que o próprio está lá na outra situação que o Dr. Herman coloca, de viver a vida no sabor das circunstâncias. Ele diz assim: o homem pensa o que ele quer, cria imagens no seu pensamento, está no livro dos Espíritos. O Espírito vive pelo pensamento. Nós construímos 24 horas por dia alguma coisa nessa ação do pensamento contínuo. Oi. Olha, nós temos um vizinho querendo sair da sua garagem e tem um carro, um Nissan preto, placa 4489, e ele pede que a pessoa vá retirar o carro porque ele quer sair de casa. Tá bom? Nissan preto, placa 4489. Não tem problema, uma pausinha para meditação.
Então, vamos lá. Na construção desse destino pelo pensamento, olha, construção do pensamento. O espírito constrói pelo pensamento. O espírito vive pelo pensamento. Né? Te dá uma olhadinha assim, geral, nessa sala. Tudo que existe aqui, do menor ao maior, foi o pensamento de alguém um dia para ser construído. Isso também é na vida moral. Na nossa vida moral. Então, diz o Dr. Herman, que o homem pensa o que ele quer. A gente pensa o que quer. E nós não nos preocupamos do que estamos construindo a cada pensamento. E aí diz ele, mas ele esquece que toda essa construção vai voltar para ele. Porque tudo, somos senhores das nossas obras. Tudo que criamos, né, temos que responder por ela. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E isso, na ação do pensamento, é muito mais forte, muito mais significativo do que nós podemos imaginar. Né? Então, diz o Dr. Herman, é uma das coisas que o homem não presta atenção nesse viver segundo o sabor das circunstâncias. Eu vivo, eu dou dono da minha vida, eu faço o que eu bem quero da minha vida. Então, vamos lá. O que o justo faz que a sua oração surte efeito? Faz efeito. Né? Reza para mim que a tua reza é forte. Né? O que ele faz? O que aquele espírito faz? Ele é diferente de mim? Como espírito? Como filho de Deus? Não é. Mas ele já construiu alguma coisa. Né? Então, na verdade, nessa busca da vida do homem justo, que nós vamos encontrar na ação do homem de bem, no Evangelho, capítulo 17, no item 3, que diz assim, ó, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ou seja, não é uma criatura perfeita ainda, não é um espírito perfeito, mas é um espírito que já procura conduzir a sua vida dentro de uma diretriz, né? Principalmente na ideia de Deus, a certeza de Deus, né? Ter fé, ter certeza de Deus, ter certeza de Jesus, ter certeza do nosso valor. O que somos para Deus? O que somos para Jesus? Né? O que trazemos de potencialidade dentro de nós? Então, Deus nos deu a vida para construirmos a nossa felicidade. E a lei de justiça está escrita na nossa consciência. E Jesus, ele ensinou para a gente o que nós tínhamos que fazer para agirmos com justiça. Né? A lei de justiça. O que é agir com justiça? Primeiro, cumprir a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Para não termos dúvida, faça ao outro aquilo que deseja que o outro te faça. Então, nesse caminhar da nossa vida, né, que aí não podemos reclamar. Não podemos reclamar. Então, temos vivido realmente a vida dessa maneira. Por exemplo, nós estamos agora no final do ano. O que fizemos do Natal e o que pretendemos fazer do Ano Novo? O que nós pensamos que o Ano Novo vai trazer para nós? Os espíritos dizem que é muito importante cada vez que a gente passa por essa etapa, como foi a lição inicial, tal de fechar círculos. Como foi meu ano? O que eu produzi? Em que eu melhorei? Eu melhorei esse ano?
Né? Eu garanto para vocês que vocês melhoraram. Se estão aqui vindo, fazendo esforço da perseverança na busca do conhecimento, na busca dos estudos da doutrina espírita, que, querendo ou não querendo, faz a gente pensar, faz a gente refletir. E é essa construção mais importante que precisamos realizar na nossa vida de agora. Até para não reclamar do calor. Santo Agostinho, no Evangelho, capítulo 3, item 15, ele mostra para nós por que existe essa dificuldade, né, que a gente vivencia. Que, aliás, nós já estamos, assim, um tanto teimosos, né, nessa vivência, nesse estágio, vamos dizer assim, do mundo de provas e expiações. Por que estamos vivendo um estágio de provas e expiações? Porque somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Essa lei moral, essa conduta que nós precisamos ter, tendo como sustentáculo primeiro a certeza de Deus na nossa vida. E segundo, o amor ao nosso próximo, como a nós mesmos. Porque verificando bem, até mesmo nas extravagâncias que fazemos, na história de que eu faço o que eu quero da minha vida, e o próprio Paulo de Tarso disse para nós, tudo nos é lícito. Eu posso fazer tudo que eu quiser na minha vida, mas nem tudo nos convém. Então, o convite da doutrina espírita para que a lei de justiça se faça na nossa vida e que nós possamos ser felizes, né, tem que estar sustentada nessa ideia do que eu estou construindo no dia a dia da nossa vida. É verificar, é observar, né? Então, você vê, espíritos rebeldes à lei de Deus. Quando é que a lei foi revelada para nós? Né? Quase 10 mil anos atrás. O Decálogo. A doutrina espírita hoje, ela está revivendo o Decálogo, ela está esmiuçando o Decálogo, porque nós, com Jesus, nós tivemos a demonstração prática do Decálogo. Porque ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar execução a ela. Ele veio mostrar que se pode viver na terra como homem de bem, cumprindo a lei moral. E dizem os espíritos, no livro dos espíritos, quando Kardec pergunta se nós poderíamos viver a vida regidos pela lei natural, pela lei de Deus, né? Essa lei moral principalmente, porque a física a gente vive, porque a nível de inteligência nós estamos bastante adiantados, bastante desenvolvidos. Mas o que tem impedido a construção da nossa felicidade é exatamente essa de sabermos usar os recursos que Deus nos deu para podermos cumprir a lei. Aí diz Santo Agostinho, nós, espíritos rebeldes à lei de Deus, temos duas tarefas a cumprir, né? Lutar contra a perversidade dos homens, ou seja, olha a lição, olha a lei do amar ao próximo como a si mesmo. Olha a ação da lei de faça ao outro aquilo que deseja que o outro te faça. Lutar contra a perversidade dos homens, que é trabalhar o sentimento. É uma das asas do espírito. E a outra asa é a da inteligência. Lidar com as intempéries da natureza. E aí a gente vê muita situação, muitos acontecimentos a nível físico do planeta acontecendo, né?
E a gente, ai meu Deus, é castigo, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? O próprio planeta ainda está nas suas acomodações. E o próprio planeta sofre a ação que somente no reino humano se faz de interferir nas leis da natureza, criando dificuldade para a própria natureza. No reino animal, como Emmanuel coloca aqui na lição da oração do justo, ele diz assim, olha que lindo, o verme que se arrasta com dificuldade, no fundo está rogando recurso de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhotinho no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão nos recessos da alma, pede explicações da divindade de maneira a educar os impulsos da fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplica da criatura ao Criador, o Pai. Por isso que Jesus disse, vamos dizer assim, ó, você quer ser feliz? Você quer construir a sua vida, desenvolvendo a sua felicidade? Buscai primeiro o reino de Deus, que tudo mais lhe será acrescentado. E nós, por não ouvirmos Jesus, caímos na incredulidade. Caímos na incredulidade. E criamos essa dificuldade hoje. Hoje às vezes a gente vê, né, diz assim, eu quero crer, mas eu não consigo. E ainda tem, novamente, Paulo de Tarso, né, lembrando para a gente, Senhor, por que o bem que eu preciso eu não faço? E o mal que eu não quero mais, esse eu ainda faço? Isso tudo, meus irmãos, está dentro de um mecanismo, o mesmo mecanismo de construção que o justo fez para que a sua oração surta efeito, que é a busca de Deus. O que o justo faz? A busca de Deus para ele, né? Vamos dizer assim, é uma busca de segurança, é a certeza de Deus, é a fé em Deus. No Evangelho mesmo, eu gosto de fazer meu estudo assim, tá? Eu gosto de ir lá e cá, porque as lições se encaixam, né? Está dentro, a doutrina espírita é essa doutrina abençoada, que você pode estudar 100 anos esse livro, que você vai sempre encontrar ideia nova, né? Que aliás a gente vai só ampliando as ideias. Mas veja bem, no capítulo 19, estamos aqui no 17, então está pertinho. Deixa eu botar aqui a página para não me perder. Então veja só. O que diz aqui para nós, no capítulo 19, quando está tratando da fé? O item 11, está aqui. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Nós mergulhamos numa incredulidade e, como folha do vento, às vezes a gente deixa que o outro nos influencie e nos tire do caminho, da construção do nosso destino com equilíbrio, com certeza do que eu tenho que fazer da minha vida. Mas, meus irmãos, para que nós tenhamos essa segurança, não podemos nos afastar da ideia de Deus. Não podemos viver sem Deus. Veja bem, o calor intenso que vivemos hoje está na natureza. Nós podemos combater a natureza com a revolta, com a reclamação, com a alimentação? Com a lamentação?
nós podemos, segundo Santo Agostinho, usar a nossa inteligência para administrarmos o calor. E a inteligência humana, a ciência humana, cria os mecanismos, não é? Ó, começou com ventilador, ar-condicionado, vai por aí afora, né? É fruto da inteligência, do Espírito, né? Herdeiro de Deus, criando os meios, né? Os instrumentos, os aparelhos, que nós possamos utilizar para administrar. Mas a gente acha melhor reclamar, lamentar, injuriar, não é isso? E outra coisa, a gente tem que pensar nisso, pensando no outro. Faça ao outro aquilo que deseja que o outro te faça. Essa é a regra áurea, né? Que nós precisamos colocar na nossa vida, nessa busca incessante que todos os seres viventes fazem. Sendo que do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal, eles obedecem simplesmente o mecanismo da vida. Eles obedecem à lei. Né? Só nós, os homens, os seres humanos, é que, quando já tínhamos que estar, né, no entendimento maior, cumprindo a lei para sermos felizes, nós nos deixamos levar, como o próprio Cristo disse. No princípio não era assim, mas quando o homem se deixou invadir pelo orgulho e pelo egoísmo, que está também dentro da própria lei do instinto de conservação, mas que a gente esqueceu do próximo. E esquecemos também de nos amarmos. Porque esse tal de egoísmo, de orgulho, de vaidade, ele impede o amor a nós mesmos. A gente pensa que se ama quando está se deixando levar por esta praga, por esta chaga. A gente pensa, quantos vícios o homem desenvolveu, quantas viciações, quantos males o homem praticou, achando que ama a si mesmo. Né? Ah, eu uso, eu faço porque eu quero, porque eu gosto, porque eu tenho direito. Sim, todos temos direito. Mas o desejo tem que estar direcionado, como o próprio Emmanuel coloca aqui, esse desejo, ele tem que estar direcionado. Ele coloca assim num texto muito bonito. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente, e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. A gente consegue ouvir a resposta de Deus? Diariamente? Não, sabe por quê? Porque a gente não pensa nisso. O Espírito vive pelo pensamento. Se eu aprender a pensar em Deus diariamente, não é rezar o dia inteiro, não. É simplesmente, primeiro, a oração, ela é uma necessidade, vamos dizer, essencial na nossa vida. Porque nós não somos perfeitos ainda. Nós ainda temos muita potencialidade a desenvolver. E precisamos de buscar esta sustentação, que é Deus. Então, primeira atitude de todo homem, todo ser humano, quando volta ao corpo, é buscar Deus, é fazer uma prece a Deus. Ainda diz a lição é capítulo 27 do Evangelho, item 22. Chega em casa, leia. Né? Não é aquela prece corrida para desencargo de consciência, como diz o Evangelho. Né? É uma mensagem no Espírito. Então não é aquela prece corrida para desencargo de consciência. Às vezes pode ser uma prece de 2 palavras, mas que parta
do coração, no reconhecimento de Deus em nossa vida. Obrigado, meu Deus, né? Obrigado pela vida. Mas, a gente pode rezar no banheiro, tomando banho, na hora que levanta, apressado, porque a nossa vida, né, até mesmo por conta da aceleração do nosso pensamento, né, que não dá mais efeito por falta, por causa desse atraso com relação à lei moral. Por que um justo, um homem de bem, consegue esses efeitos? Porque ele, apesar da sua imperfeição, ele já fez esse direcionamento na sua vida. Ou seja, cumpre o dever. Cumprir o dever da vida material sem desligar-se ou desmerecer a consideração da vida moral, que é a consideração ao outro. Fazer ao outro aquilo que desejamos que o outro nos faça. Então ainda diz aqui o nosso querido Emmanuel: mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo Tiago, que é o caso, né, destaca do homem justo como sendo revestida de intenso poder. Gente, esse poder da oração, partido do coração, de um coração que tem fé, de um coração que cumpre com o dever, de um coração que ama. Nós estudamos uma outra lição esse mês, que é também do Fonte Viva, que é Emmanuel analisando a oração do Pai Nosso. A oração mais bela, como também comenta no Evangelho, os Espíritos de Kardec, né? A oração mais completa, a oração que responde por todas as outras orações que fizermos, o Pai Nosso. Que todo mundo sabe decoradamente, não é? Mas muito poucos compreendem a beleza e a intensidade de cada frase do Pai Nosso. Dessa ação, desse poder que vai partir do coração que ama, principalmente o coração que ama. Pela inteligência a gente decorou o Pai Nosso. Pela inteligência a gente tem essa facilidade. Mas pelo coração falta-nos sentir o Pai Nosso. E fizemos dele uma fórmula. Reza 2, 3, 5, 100 vezes que resolve a sua vida. Não resolve. Porque o efeito dele tem que ser na transformação do sentimento. Então diz aqui Emmanuel: mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. A gente vive reclamando da vida, mas esquecemos de que somos cercados por uma rede de protetores espirituais. Ah, mas eu não tenho certeza disso, como é que eu vou saber disso? Claro, você não pensa nisso, para você poder trabalhar a sua sensibilidade para perceber isso. Quando a gente tem essa questão de sensibilidade desenvolvida, é só para ter, que a gente chama da mediunidade, né? Ter medo de espírito, ou então a gente quer ter domínio sobre os espíritos. Não é esse. O poder que tem o homem justo, o homem de bem, é o poder de utilizar seus próprios recursos na construção da sua e da felicidade do seu semelhante. Quando, aqui na mensagem, ele diz assim para nós, ó, a mensagem do Emmanuel. Ele diz aqui, ó, atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Vamos colocar isso aqui como a construção que nós fazemos de pensamento negativo. Pensamento negativo
fluido, construção pesada, fluido denso, tempestade em cima da cabeça. Quando o Dr. Erma diz que o homem pensa o que ele quer, até imagens, né? Ele cria imagens negativas, imagens monstruosas, e esquece que essas imagens vão voltar para ele mesmo. Ou seja, é a tempestade, né? A tempestade criada em cima da sua cabeça. Esse é o pensamento negativo. Por quê? Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte do teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Pensamento limpo. Pensamento que evapora. Pensamento que desenvolve, né, o campo mental, o campo fluídico, aliás, é de luz. Faça brilhar a vossa luz. Toda vez que o espírito, nós espíritos, realmente trabalhamos o nosso sentimento na busca de Deus, apesar das nossas imperfeições, nós fazemos brilhar a nossa luz. É isso que Jesus disse para nós: faça brilhar a sua luz. Para isso, tende fé, como diz Antônio de Aquino, para nós, nesta obra, A Inspiração do Amor Único de Deus, que foi lançado agora, o terceiro livrinho dele, Inspiração do Amor Único de Deus. São mensagens também, são 3 espíritos, né, que são os diretores do céu, de Dr. Erma, Antônio de Aquino e Baltazar. Então, Antônio de Aquino, ele diz aqui para a gente, para nós irmos encerrando. Nessa construção que Emmanuel está falando aqui, né, do homem justo, do homem de bem, né, essa criação mental, a nossa criação mental é pesada como a pedra ou é suave como é que Emmanuel diz aqui? O aroma que se espalha do perfume, que vai a longa distância. É o que nós precisamos pensar diariamente. Vigiar o nosso pensamento. Né? A doutrina espírita, ela nos educa. Né? Eu sou uma que incentivo muitas pessoas. Até mesmo porque quando me adentrei, né, abracei a tarefa, comecei a estudar mais, a dedicar minhas horas aos estudos, principalmente, para poder abraçar a tarefa de falar da doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, né? Um dia eu estava refletindo sobre isso e alguém falou no meu pensamento: não dá nem tempo mais de falar da vida alheia, né? Não quer dizer que eu vivia falando da vida alheia, mas que com certeza algum tempo na minha vida eu já falei muito, né? Mas veja bem, é uma coisa para a gente refletir. Quanto pensamento negativo a gente tem na vida, preocupado com alguém que feriu a gente, que fez isso, que aborreceu? Veja bem, quantas horas a gente passa desenvolvendo um pensamento negativo com relação a essa situação, ao comportamento do outro. Vamos construir, vamos gerar pensamento que possa evaporar, né, e alcançar longa distância, como perfume, como aroma, como flores, né, como luz, que vai a longa distância. Porque o primeiro beneficiado somos nós. Aí é o amor a si mesmo. Por isso que eu disse que a doutrina, estudando a doutrina espírita, a gente vai naturalmente se modificando. Porque a gente passa a se preocupar com esses pensamentos que a doutrina faz a gente ter, né? Então a gente começa até a dizer assim: caramba, eu agora não posso mais pensar essas coisas, né? Lá no centro falou isso, o livro falou aquilo, tá lá, quando estamos em dúvida, vamos pegar o Evangelho.
tem todas as lições, livro dos Espíritos, tem resposta para todas as circunstâncias da vida. Isso tudo, meus irmãos, fechando aqui com o nosso Antônio de Aquino, olhando para o ano que se inicia, novo período, olhando para aqueles com quem vivemos, para a humanidade como um todo, para as nações, para os povos, para os países, olhando para todos, procuremos com os nossos pensamentos, simples embora, procuremos dizer a todos eles: tende fé em Deus, tende fé no futuro, tende fé naqueles que amam, nos que trabalham, nos que lutam, nos que não dormitam. Tende fé naqueles que estão atentos, procurando vitoriosamente chegar ao destino supremo, ao destino maior, que é Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Porque Deus, meus irmãos, é a fonte de alimentação de todas as almas. Se é a fonte de sustentação do verme da terra, Ele é, muito mais ainda, a sustentação do espírito, do ser imortal, que já atingiu a condição de caminhar para Deus com consciência, com conhecimento de causa. Que Ele nos abençoe, nos proteja e que esse novo ano seja para nós realmente um ano muito mais valorizado, principalmente através da doutrina espírita, observarmos mais as nossas construções diárias. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos fazer a prece. Ainda vamos então agora, meus irmãos, fazer uma prece. Vamos lembrar da oração do justo. Todos, Deus ouve a todos nós. Mas é preciso que o nosso coração se una, se ligue ao pensamento, inteligentemente, conduzindo a Deus o nosso pensamento. E digamos assim, a Jesus, nosso condutor, aos trabalhadores espirituais desta casa, que muito têm trabalhado por todos que aqui estão, que aqui vêm, para que possa realizar essa transformação em suas vidas. Jesus querido, estamos aqui, Senhor, para te agradecer, agradecendo a Deus através de ti, pela bênção da vida, pela bênção, Senhor, de tudo que nos cerca. Ajuda-nos a discernir, procurando vencer tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada e a fortalecer tudo aquilo que fortalece a nossa caminhada. Dá-nos, Senhor, a coragem da observação, a força interior de conduzir os desejos, as necessidades da vida com confiança, com segurança, para que possamos, Senhor, cada vez mais fortalecer em nós esta certeza de Deus que tanto precisamos. Que abracemos o novo ano, Jesus querido, com mais confiança ainda em Ti, com a certeza de que és verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, a conduzir cada um de nós. Porque neste momento, Senhor, em que pensamos em Ti, permitimos que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos se abram como luz para sintonizar contigo e cada vez mais sentir a Tua presença em nossas almas. Abençoe, Senhor, a nossa cidade
nosso país, a nossa casa, o nosso lar, os nossos amigos, todas as pessoas, Senhor, que vivem e convivem conosco, porque cada uma delas tem a sua importância particular. Permita assim, Jesus querido, que possa ser em teu nome, em nome da espiritualidade amiga desta casa, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos da nossa parte considerarmos encerrado esta primeira fase dos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Só temos a te dizer obrigada. E é em teu nome, Jesus querido, em nome dos nossos guias e protetores, mas acima de tudo, em nome de Deus, que estamos dando por encerrado essa primeira parte de nossa reunião. Graças a Deus.